Bom, estamos de volta com mais um vídeo hoje direto da corretora, onde eu faço os aportes aqui para a carteira do canal. E hoje vamos seguir aportando. Eu vou inclusive colocar uma ação nova na carteira, com foco aí no longo prazo. Eu fiquei devendo para vocês os aportes, né, de setembro. Hoje eu vou reinvestir esses dividendos, tá? E vou colocar mais um complemento de caixa, como eu sempre faço e atualizo com vocês aqui, e adicionar um novo ativo na carteira. Então vamos lá. Ó. No decorrer dos aportes, eu vou também comentando sobre a forma, né, como eu acredito que seja o melhor jeito para ir remanejando a carteira. Lembrando, né, que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento para você comprar essas ações. Isso aqui é apenas a carteira do canal. É com dinheiro real, porém é para fins educativos sobre os riscos e sobre os benefícios de se investir em ações, tá? Tudo com responsabilidade, e você nunca deve colocar todo o seu dinheiro em ações. Bom, mas vamos lá, direto aqui ao que interessa, vamos já para os aportes. Vou começar com Transmissão Paulista. A empresa está devendo para nós aí os dividendos, né? Mas eu acredito que eles devem vir em algum momento. Esse ano de 2022 vai ser menor, né, os dividendos, não tem jeito, só teve um pagamento até hoje, bem fraco. O ponto aqui que eu acredito que esteja sendo prioridade da empresa é em relação à alavancagem, né? A alavancagem da empresa até subiu um pouquinho aí devido aos investimentos que estão sendo realizados, e olhando aí projeções do mercado, essa alavancagem ela deve ficar próxima aí das 2 vezes sobre o EBITDA, é o dobro do que era há pouco tempo, mas não é problema, porque os ativos que a empresa investe, né, são geradores de receita recorrente no longo prazo. E com isso, a empresa pode começar a reduzir essa alavancagem, e isso consequentemente vai favorecer os dividendos. Então, conforme a gente olha aí nessa outra métrica de dividendos, eles caíram, mas podem voltar a subir porque a empresa está colocando mais ativos no seu portfólio que trarão resultado. Transmissão não tem erro, transmissão de energia é contrato garantido. Então eu sigo nessa tese. E como eu invisto em Transmissão Paulista visando dividendos, eu vou seguir no aporte, e obviamente para mim ela segue barata também, oferecendo oportunidade. Então eu vou colocar aqui mais 30 ações na nossa carteira e seguirei posicionado em Transmissão Paulista. Mais uma ação aqui para aporte nesse mês, agora visando mais oportunidade, é a Cosan. Essa é uma empresa que eu venho aumentando aí os meus aportes, já falei dela muitas vezes aqui no canal. Portfólio diversificado, controla empresas globais, está fazendo investimentos. É uma empresa posicionada aí no segmento de renováveis, que é tendência para o futuro, tem relação com o agronegócio. Então, energia, logística, armazenagem, produção de açúcar, etanol, lubrificantes, enfim, tudo isso é com a Cosan. Então, sigo posicionado, e é uma posição que eu vejo aí como oportunidade. Pode até vir um dividendo aí, mas eu vejo mais como uma ação de crescimento, e na casa aí dos R$18, abaixo disso, para mim está interessante. Então eu seguirei comprando sempre que possível, e hoje eu coloco aí mais 30 ações da Cosan na carteira. Voltando a falar de dividendos, vou aportar novamente na Gerdau. A empresa nos pagou dividendos em agosto, né, como vocês estão vendo aí. Então eu vou reinvestir esses dividendos e eu vou complementar o aporte, porque eu acredito que virão mais pagamentos, ou pelo menos mais um anúncio ainda esse ano, né? E conforme eu já falei em outros vídeos, é uma forma de potencializar o próximo pagamento de dividendos, reinvestindo e complementando o aporte. E aqui tem uma dúvida, né, que eu recebo muito. Você reinveste na empresa ou usa o dividendo de uma empresa para aportar em outra? É uma pergunta que eu recebo muito. O que eu faço? Eu nem sempre reinvisto na mesma empresa que me pagou o dividendo. O correto é sempre você reinvestir o dividendo, mas não necessariamente precisa ser na mesma empresa, tá, pessoal? Você tem que olhar para a sua carteira e ver como que está o balanceamento das suas posições. Você precisa observar se vai ter outras empresas ou outra empresa na sua carteira que vai te pagar um dividendo melhor no próximo mês ou no próximo trimestre. Então você precisa o quê? Conhecer a dinâmica do fluxo de dividendos da sua carteira, se a estratégia for dividendos, obviamente, né? E aí você decide melhor aonde você deve alocar o seu aporte focado na sua estratégia.
Se for crescimento a sua estratégia, você vai pegar o dividendo e vai, obviamente, colocar numa ação de crescimento que está aí abaixo do seu preço teto. Ou se a empresa que te pagou o dividendo é a que você está visando oportunidade e mais dividendo, você reinveste na mesma empresa. É como eu digo, você vai aprendendo com a sua carteira, conhecendo a dinâmica de cada ativo, tá? E aqui, em relação à Gerdau, eu estou reinvestindo nela, pois eu acredito que ela vai pagar mais dividendos ainda esse ano e ela está dentro do meu preço de entrada, né, abaixo dos R$10. Hoje, para mim, é um preço aí que eu considero barato, então abaixo disso eu sigo na compra. A ideia aqui é aumentar o fluxo de dividendos para o próximo trimestre e, obviamente, pagando preços, né, que eu considero justo ou abaixo. Sigo no aporte, então, Gerdau, e vou colocar mais 30 ações dela na nossa carteira. Mais uma empresa que abaixo aí dos R$10 eu sigo na compra é Itaúsa, não tem muito segredo aqui, visando crescimento e dividendos. Em relação a dividendos especificamente falando, tem outras opções melhores, sim, hoje em dia, mas é uma empresa que eu acredito que para longo prazo, no sentido de crescimento, é uma boa opção, além dos dividendos que são recorrentes, né, embora mais baixos, é ainda uma forma muito barata de comprar Banco Itaú. Então, nesse sentido, eu vejo como uma oportunidade também, então eu sigo comprando Itaúsa e vou colocar também mais 30 ações dela na nossa carteira. Seguirei posicionado. 30 ações aí de Itaúsa. Hoje eu estou fazendo aqui alguns aportes mesmo na cautela, né? Porque a bolsa, como vocês têm acompanhado, ela está meio indefinida. Lá nos Estados Unidos as bolsas têm caído bastante, né? Por essa questão dos juros, da inflação, essa indecisão, como é que vai ficar. Além da Europa, né? Que as coisas estão azedando bastante por lá, mas provavelmente vão subir mais ainda os juros por lá. Então talvez a gente consiga preços ainda melhores nos próximos dias aqui no Brasil, né? Porque a nossa bolsa ela é muito sensível ao mercado americano. Então, como eu não tenho pressa, eu vou aportando aos poucos e eu tenho caixa aí para fazer mais ajustes. E falando em ajustes, agora eu quero comentar aqui sobre algumas ações aqui dentro da carteira que têm sido vencedoras em dividendos ou em valorização. São posições aí para a gente ficar de olho, porque elas deram uma esticada e pode vir uma correção aí e oferecer oportunidade para seguir o aporte mais para frente. Então, ó, Taesa é uma delas. Essa aqui é talvez a primeira ação aqui da carteira do canal. Eu vim aportando todo mês. Quem me segue desde o início deve lembrar. Mas agora, o que eu tenho feito com Taesa? Eu só tenho recebido os dividendos e alocado em outras posições, conforme eu expliquei quando eu estava aportando aí na Gerdau. Hoje, a posição de Taesa aqui dentro da carteira está em torno aí de 10%. Então já está de bom tamanho, né? Por isso que eu segurei um pouco os aportes e venho mantendo a posição e de olho, né? Caso haja alguma correção, para mim o ideal aí seria voltar para os R$35 para que eu possa avaliar novos aportes em Taesa, mas sigo firme na posição. Outra empresa é a JHSF, é mais uma ação que eu gosto muito, um ativo que eu gosto aqui na carteira, deu uma subida forte aí nos últimos dias, eu vinha aportando também regularmente todo mês e agora eu vou dar uma esperada para ver qual que vai ser a direção do papel, mas o meu preço que eu julgo ideal aí para voltar a aportar é abaixo aí dos R$7. O ideal mesmo seria abaixo dos 6. Como é uma ação para oportunidade, então eu sempre tenho um pouco mais de cuidado, mas sigo observando e nesses preços atuais eu não farei aportes por enquanto, mas sigo no papel e de olho. Outra posição aqui que eu sigo acompanhando é o Banrisul, gosto também, vinha aportando mensalmente por conta dos dividendos, mas ele também já atingiu aí cerca de 10% da carteira, e aqui nessa carteira do canal, né, o máximo de exposição aí que eu tenho mantido é 10%, isso para empresas mais seguras, né, as menos seguras é no máximo 5% que eu deixo, então eu creio que vai ter mais anúncio de dividendos do Banrisul ainda esse ano. Mas eu prefiro esperar agora e talvez, se vier uma correção, abaixo aí dos R$11 ou até um pouco menos, eu avalie mais aportes. Vamos seguir acompanhando aí o Banrisul. E além aí dessas empresas, né, tem também outras posições aí que esticaram bastante, como por exemplo a PetroRio. É outra empresa que eu gosto, ela deu aí uma arrancada
e nessa posição específica eu aproveitei para realizar alguns lucros, né? Aí na casa dos R$28, 28 e pouquinho, mas ela ultrapassou os R$29 esses dias, né? Essa é uma posição que eu carrego aí há quase 2 anos, né? Pelo menos 1 ano e meio aí eu acredito, e a visão é de crescimento e rentabilizar a carteira, simplesmente isso. Então eu seguirei de olho na PetroRio, porque entre os R$20 e R$23 aí, caso ela volte, eu posso talvez voltar a aportar. É uma posição de risco, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, mas ela trouxe um bom lucro para a nossa carteira. E eu fico de olho daqui para frente se eu vou comprar mais, se vier uma queda, ou se eu vendo o resto das ações que eu ainda tenho. E tendo em vista, né, alguns riscos aí que podem pesar até o final do ano, a gente tem que avaliar com cuidado. E é aquele negócio, né? A gente não pode ter amor à empresa. O foco aqui, esse ano na nossa carteira, foi aumentar as posições para dividendos. Então eu seguirei com essa prioridade. A PetroRio não é empresa para esse fim. Eu vejo apenas para valorização e até aqui ela tem conseguido entregar para nós. Ficarei de olho então aí na PetroRio. E com isso, né, com esse caixa aí que eu fiz com a PetroRio, eu vou colocar uma outra empresa na carteira, um setor que eu não tenho aqui na nossa carteira do canal. Vamos testar aqui a Klabin. Então vou adicioná-la nos nossos investimentos. Já faz um tempo aí que eu tenho olhado para a empresa e eu vou optar pelas ações preferenciais. Não é a ação mais líquida, né? A mais líquida seria a 11, mas como eu vou investir com pouco dinheiro, eu compro uma ação barata no valuation, no meu entendimento, e barata também no preço de tela, que para quem investe com pouco seria o ideal. É uma ação que pode se valorizar e pagar dividendos ao mesmo tempo, né, em que vai crescendo. Então eu vou começar modesto aí com 100 ações preferenciais da Klabin para a gente ir aportando aos poucos. Talvez você pode estar se perguntando por que eu não escolhi a Irani. É uma empresa também que hora e outra eu comento dela por aqui, gosto também. Eu acho as duas muito interessantes. Eu vou trazer um próximo vídeo com os pontos aí da minha opção por Klabin. Eu estou fazendo alguns ajustes aqui na carteira, realizando alguns lucros em ações que não pagam dividendos e reforçando as posições mais consolidadas para seguir posicionado e também estudando aí alguns ativos já pensando em 2023. Então, para a gente não se alongar muito no vídeo de hoje, eu vou trazer isso num próximo vídeo mais detalhado. E se você ficou comigo até aqui, me conta aí nos comentários se você tem o setor de papel e celulose na carteira. Você tem Irani, você tem Klabin, você tem Suzano, qual delas que você está investindo ou você não investe em nenhuma? Me fala aí. Um abraço, bons estudos e até a próxima.